Pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Vinícius, sou mestre em filosofia pela UEM. Essa semana a gente trocou uma ideia com a Vanessa Fontana, que é doutora em filosofia pela UFSC, e também doutora em filosofia Tatiana Rovares, pela Unicamp. Nosso papo foi sobre negacionismo. Fiquem aí com a nossa conversa. Beleza? Valeu. Oi, gente. E aí, beleza, Vanessa? Beleza, estamos aí para mais uma live, falar um pouquinho sobre negacionismo em vários planos aí do conhecimento, na ciência, na política, na religião, enfim, tudo relacionado com o nosso momento atual de pandemia e com o momento atual, né, de política aí no nosso país. Então, que eu acho que tem bastante coisa a ver aí. Política e ciência, negacionismo aí, o que nós vamos estar falando hoje, um pouquinho. Hoje a gente tem a Tati aí, que não participou das outras, mas que vai agregar bastante também. A Tati é doutora pela Unicamp, Tati, em filosofia? Isso, doutora pela Unicamp, mestre pela UFBA e graduada pela UEM. Pela UEM, a gente nossa estudou turma. junto. E aí, Vanessa, vamos tocar então? Vamos lá? Gente, vou começar com um artigo que eu estava lendo hoje, que eu achei muito interessante, que é sobre o negacionismo do aquecimento global. E eu achei muito interessante como que a mulher trouxe esse artigo do jornal, como que ela colocou, até o nome dela é Tatiane Roque, o nome dela. Ela colocou assim que muitas coisas começaram nos anos 90, esse negacionismo, sabe? E daí ela fala que as empresas de petróleo que começaram a influenciar um discurso negacionista justamente para vender, né? Claro, né? Então acho que eu queria começar por aí. Isso também teve a indústria do cigarro também nos anos 70, também, né? Nos anos 50, todo tem uma influência do cigarro, depois vem o petróleo para negar o aquecimento global, né? Para vender o petróleo e tal, para não parar, as pessoas não pararem de consumir. E aí eu achei interessante como ela fala disso, né? Dessa negação, e depois as pessoas, né? Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro teve em 2018, já vamos entrar em política. Em 2018 foi para os Estados Unidos e postou lá um vídeo que estava nevando lá e que ele não entendia o que era o aquecimento global. Então acho que a gente podia começar por aí já, né? Um negócio da indústria do petróleo. Desculpa, Tati, te interrompi. O negócio da indústria do petróleo, tem um documentário na Netflix que ele aborda várias falcatruas do sistema capitalista, assim, e tem um documentário sobre a Vox. Como a Vox burlava o sistema de emissão de gases. Sim. Que tem um pouco a ver. Mas era um parênteses. Vai lá, Tati, manda aí. Eu acho que eu li esse artigo também. Ele tá na revista Piauí, não é, Vanessa? Exatamente. Que massa. Depois eu vou falar um pouco sobre negacionismo histórico. Na história, quem trabalha com historiografia e teoria da história, diz que já é culpa dos pós-modernos e que começou nos anos 70, esse problema. Né? Mas depois eu falo quando eu for falar sobre isso, tá? Eu achei interessante esse artigo dela, porque ela traz um panorama em geral, né? Ela fala desse negacionismo não só. Agora ela começa com essa coisa do Eduardo Bolsonaro lá falando, negando o aquecimento global agora, né, em 2018. E nós sabemos que a política do governo não é de implementar medidas para isso, né? Nós saímos de vários planos aí mundiais para o aquecimento global e efeito estufa, né? Assim como seguindo os Estados Unidos aí também, que saiu, né, desse movimento global aí de meio ambiente. Então nós temos aí esse negacionismo científico, né, que começa com uma coisa da indústria, do capital mesmo, né, do dinheiro, né, da economia. Quer dizer, o dinheiro sempre governando, sempre mandando aí até nos rumos do pensamento mais popular. Então, às vezes a pessoa pensa que ela está negando uma coisa que é dela, eu acredito nisso individualmente, mas é toda uma indústria, né, de negação.
Toda uma indústria, a gente pode citar também a indústria do cigarro, né? Nos anos 50, 60, tem até uma série, eu não cheguei a assistir, que fala só sobre isso, não é? Tem aquele filme Obrigado por Fumar, que por acaso eu também não assisti, mas eu sei que eles fizeram um lobby muito grande para deslegitimar o que os cientistas tinham descoberto, né? Nos anos 50, 60, que cigarro fazia mal para a saúde, né? E um dos argumentos que eles usam é a teoria que essas pessoas, esses cientistas são comunistas, vão perseguir os comunistas e tal. Tem todo um discurso também que emparelha com o que a gente está vivendo hoje, né? Eu fiz uma lista aqui dos principais instrumentos que os negacionistas, tanto da ciência como da história, usam para atacar a ciência e a história oficial, né? O primeiro deles, e eu acho que é o mais complicado da gente lidar e da gente resolver, é o da liberdade individual, né? Que é o da opinião. Tá, mas eu não acredito, né? O que envolve as crenças também. Não, isso vai contra o meu sistema de valor, isso vai contra a minha religião. Esse eu acho que é o mais difícil de atacar, e ele tem a raiz lá na Grécia Antiga, né? Começa com os sofistas. É o relativismo, na verdade. Os céticos, eles criaram uma corrente que é impossível de vencer, na minha opinião. Não tem como você ganhar de um cético, né? Mas tem uma... Tati, desculpa. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente frisar, porque o ceticismo, ele não afirmava e nem negava, né? Ele ficava digamos, em cima do muro, assim, né? Falava assim, olha, se isso é verdade ou não é verdade, eu não posso afirmar nem não afirmar. Então, ele suspendia o juízo, né? Exatamente, suspensão do juízo. Mas tem, por exemplo, o Protágoras. O Protágoras, ele que é aquele da frase, o homem é a medida de todas as coisas. Sim. É esse tipo de relativismo que as pessoas vão usar quando elas vão falar assim, não, mas eu escolho não acreditar nisso, porque eu sou livre. Porque vai contra o que eu acredito. E tem o outro tipo de ceticismo, que é o do Gorgias, que é chamado de ceticismo absoluto, que diz que o ser não é. O ser não é e nada é verdade, nada existe. Esse do Protágoras, ele justificava como sendo assim, quando o Protágoras, por exemplo, ele deu aula em Atenas, ele olhava para os pré-socráticos e dizia assim, poxa, chega o Demócrito e fala que é o átomo. Chega o Heráclito e fala que é a mudança. Chega o Empédocles e fala que são os 4 elementos. Chega o Tales e fala que é a água. Cada um deles tem uma razão tão boa e tem uma explicação tão boa. Por que eu tenho que escolher uma só? Porque todas não podem ser verdade em determinado momento. Essa eu acho que, pra gente, assim, como filósofo, é o que é mais complicado de atacar. Principalmente porque o relativismo, ele é intrínseco à democracia, né? A democracia funcionava na Grécia porque as pessoas tinham liberdade de opinião e de poder levantar a mão e dar a opinião delas e falar o que elas acreditavam, de não seguir um dogma, uma coisa só. Essa, sim, eu acho que é o que dá mais trabalho pra gente hoje em dia, porque tá dando trabalho pra gente há 2.500 anos, né? Dogmático consegue se sustentar, mas daí já é um problema de pós-modernismo, depois a gente fala sobre isso. Então, as outras armas, além da liberdade individual e das crenças, que é o que vai dar mais trabalho, na minha opinião. Depois a gente tem teorias da conspiração, que é o caso do Trump e do Global Warming, né? O que ele falou no tweet dele? Que o aquecimento global era uma conspiração da China para que eles parassem com as fábricas deles e perdessem... Então, tem a da teoria do... Tem o ad hominem, que é com os cientistas, que é quando as pessoas deslegitimam a pessoa do cientista, vai atacar as falhas dele, né, como ser humano. Esse cara falou isso, olha a passeata que ele tava. Tem os estudos isolados, que é o caso da vacina. Sim. Que tem 1 milhão de artigos dizendo que vacinas fazem bem e não fazem tão mal quanto as pessoas dizem. Mas um paper dizendo que a vacina poderia estar relacionada com autismo. O que acontece na população em geral? Todo mundo vai falar que dar vacina no filho causa autismo e tal. Não só então, paper, esse daí eu chamo... Às vezes o depoimento de um médico. No WhatsApp.
cobra expectativas impossíveis dos pesquisadores, cobrar dos pesquisadores algo além da probabilidade. A ciência trabalha com probabilidade, não tem como você cobrar a verdade de um cientista. Ele tenta legitimar as afirmações dele como? Com provas empíricas. Com a experiência. O que ele afirma com a experiência. Ele afirma alguma coisa que ele consegue provar no mundo. Só que ele mexe com probabilidades, né? A ciência tem a versão mais verdadeira, a teoria mais verdadeira é a teoria que está na frente, a teoria que ganha. Chega outra melhor, baixa a bola e toma o lugar dela. A ciência funciona assim. Só que às vezes as pessoas que não conhecem muito, ou por falta de... Eu não sei se é uma questão moral ou se é uma questão de falta de educação, eu não sei o que é. Mas elas começam a cobrar da ciência uma coisa que ela nunca vai poder oferecer, né? Que é a tal da verdade eterna. E eles empregam falácias lógicas também para atacar alguns argumentos. É só os nossos probleminhas que a gente vai falar sobre isso, se a gente quiser. A listinha básica. E tem a questão do progresso da ciência também, né? Que é a questão que você falou da verdade, né? A última verdade, né? Quer dizer, a ciência tem um progresso e tal, e aí você vai evoluindo, chegando na verdade última, não na verdade eterna, né? A última verdade, a teoria que conseguiu ser mais bem sucedida ao ser atacada. Lembra do... Mas é que negacionismo é pior do que pseudociência, do Popper. É pior. Negacionismo não é aquela demarcação de ciência e pseudociência, é outra coisa muito pior, muito mais asquerosa, né? Eu até falo sobre isso. Então, e a gente está vivendo numa loucura em que o negacionismo está mandando, né? Tipo assim, a palavra de ordem pelo menos no país que a gente vive, acho que nos Estados Unidos, a palavra de ordem é o negacionismo. Aí eu acho que a questão que me impõe, assim, por que essa galera ficou forte de novo, assim? O que leva aos negacionistas estarem no poder, vamos dizer assim? Porque alguns estão, né? Quer dizer, sim. O Trump, que é o cara que é o presidente do país capitalista mais bem sucedido do mundo, né? É um negacionista. Por exemplo, ali Então, tipo, a minha questão é essa, assim, por que esses caras estão no comando? O que está acontecendo? O que está levando a isso, assim? Tá? Vocês conseguem entender a minha questão? Eu consegui. Me veio na cabeça o julgamento do Sócrates agora e a crítica que o Platão faz na apologia de Sócrates contra a democracia, na própria República que vocês estavam falando outro dia. Sim. O Platão dizia assim que a democracia é a mesma coisa, que você confiar na vontade da maioria, na vontade do povo, é a mesma coisa que você dar um barco para uma criança pilotar, sabe? As pessoas não têm, é o que o Platão vai justificar para defender o rei filósofo. As pessoas não têm tempo de estudar, de saber o que é o melhor para todo mundo. Então, às vezes elas vão escolher os governantes de acordo com o entendimento delas. Por exemplo, esse boom de extrema-direita no mundo, os argumentos deles, se é que a gente pode chamar de argumentos, são muito mais emocionais do que racionais. É muito mais fácil você entender uma emoção, você entender, sei lá, um preconceito, um ódio, uma raiva. No caso do Brasil, acho que a gente tem esse cenário político muito por conta do preconceito das pessoas, né? Alguém que dá voz ao preconceito delas, o cara olha aquilo e fala, nossa, eu acredito nisso, é isso mesmo, olha, ele tá falando o que eu sempre pensei. É muito mais fácil você se agarrar a isso, a esse argumento emocional, do que você ir estudar a complexidade da realidade, a complexidade que faz o todo ser o todo, os nuances. Dá muito trabalho, leva uma vida, a gente sabe disso, né, para estudar. E eles dão ainda a solução pronta, né? Tem essa coisa também de te dar a resposta, né? Vou resolver isso aí. Pô, eu quero um cara que resolva isso aí. Pronto. Você não quer mais nada de um político. Aí chega um cara e fala, eu vou resolver isso aí. Só que não fala como. O próprio PowerPoint, que era a proposta, o plano de governo do Bolsonaro. Veio mais um PowerPoint. Veio mais um PowerPoint essa semana aí. Gente, aquilo era assim, corrupção. Acabar com a corrupção. Ué, não é isso que você quer? Eu não quero reduzir tudo à ignorância
das pessoas, porque não pode ser só isso, né? Não pode ser só isso. Eu me nego a acreditar. Alguma consideração? Eu acho que tem um pouco de ignorância, porque a pessoa já tem um preconceito e ela, digamos, ela vê naquele político um modelo daquele preconceito, né? Aquele preconceito, né, carnalizado, digamos assim, merleau-pontianamente falando. O preconceito carnalizado. Então, é preconceito tomado pessoa, né? Então, eu acho que tem um pouco disso sim, mas tem um pouco de interesse político também por trás, né? Não é só isso, né? Quer dizer, a gente não pode ser ingênuo também só de pensar isso, mas é que o povo é manipulado, né? E é mais fácil de manipular a pessoa que tá, né, propícia a isso, né? Eu vou tentar fazer uma relação, assim, às vezes eu sou bem confuso, talvez não dê pra entender. Mas logo quando começa... A gente é filósofo, pô. Logo quando começa, assim, tipo, que eu vejo que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, eu conversando, eu falava assim, isso aí é um último suspiro da direita. Por quê? Porque pra mim, parecia que esse mundo da extrema-direita não existia mais. Eu não sei se com certeza é a bolha que eu vivi e tudo mais, mas eu tava me relacionando, vendo um mundo que tava, pelo menos em volta de mim, que tinha mulheres com mais poder, negros mais próximos, homossexuais ganhando direito. E eu achava que não existia mais, tá ligado? Esse mundo maluco que se apresentou depois, assim. Aí eu sempre tinha isso na cabeça, assim, que era um último suspiro da extrema-direita. Foi minando um pouquinho, mas hoje em dia, eu voltando a pensar nisso, assim, justamente por causa da negação, me volta um pouco essa ideia, assim, de por quê? Porque me parece que os direitos realmente estavam sendo conquistados e essa galera estava ficando encurralada e inclusive encurralada pelos acontecimentos científicos, no caso da natureza e tudo mais. Aí eu acho que eles tinham o sentimento de que o mundo deles estava acabando. No sentido de que, tipo assim, meu mundo está morrendo. E é aí que eu gosto de relacionar a coisa do luto, né? Que eu acho que tem bastante a ver. Que a primeira fase do luto, segundo o Freud, é a negação. É você negar que o mundo está acabando. Isso também volta agora no lance da quarentena, que as pessoas, por exemplo, estão falando em voltar ao normal. Todo mundo fala voltar ao normal, voltar ao normal, voltar ao normal. O normal já era, não existe mais normal. Então, as pessoas também estão vivendo essa fase de luto do mundo que vai vir, entendeu? Um pouco nesse... Deu para entender alguma coisa que eu falei? Deu, mas eu tenho dificuldade de entender, não o que você falou, mas o que essas pessoas estavam com medo de perder, assim, objetivamente, de fato. O que elas iam perder se um negro estivesse na universidade? O que elas iam perder se elas tivessem que tratar um homossexual como um ser humano? O que elas iam entender se elas não tivessem mais uma empregada? Uma empregada em casa eu entendo. Elas iam ter que lavar a própria louça, ia ter que limpar para fazer a própria comida, é uma coisa que dá muito trabalho. E aí você perde. Mas, assim, no que diz respeito a respeitar, o que elas iam perder em respeitar uma mulher? Talvez a minha própria bolha também que me faz questionar desse jeito. Porque... Eu acho que elas não iam perder em respeitar. Tipo assim, a sociedade do homem branco, que é o cara que é o portador de preconceitos, tá ruindo, entendeu? Tipo, o homem branco ia perder o poder, de fato, no caso. Entendeu? E, tipo, isso encurrala ele. Ele vai ter que lutar por esse poder, né? Tem até o Freud fala assim, ó, que o luto é por uma perda real ou irreal, né? Pode ser um objeto que não exista até, nesse sentido. Aí ele fala que ele bota o homem numa oposição que é bem intensa. Aí ele fala que a pessoa cria desvio de realidade e apego ao objeto por meio de uma psicose alucinatória. Então, tipo assim, tem muito a ver, assim, sabe? Tipo, não é um negócio... O que os homens estão perdendo, ao meu ver, Tati, é o poder de fato, entendeu? E eles vão brigar por isso com todas as forças agora, porque cientificamente a ciência aí passa a ser uma inimiga, porque cientificamente está mostrando que eles não têm nada melhor que os outros e não tem de fato por que eles estarem ali, entende? Assim, então, tipo, aí a ciência passa a ser uma inimiga, eu tenho que negar a ciência também. Isso assim, isso está relacionado também, muito relacionado, eu acho, com a coisa do Bolsonaro também, que o Bolsonaro lida com isso o tempo todo, assim, lida com o luto, lida com a morte, lida com essa coisa
O tempo todo, assim, ó, tá faltando 10 minutos aqui, daqui a pouco tem que chamar de novo, tá? Passa rápido, né? Nossa senhora, nem começamos, meu Deus. Passa rápido. Tá, mas vai ficar um reloginho aí em cima, depois eu corto essa parte, vai ficar um reloginho em cima e a hora que for desligar ele vai avisando a gente, beleza? Beleza. Então, aí tem essa coisa que o Bolsonaro bota isso em questão todo tempo, deixa esse negócio vivo, assim, deixa esse... Então, ele lida com esse sentimento de morte propriamente dito, isso gera um luto, que gera as pessoas a negar as coisas, é muito louco o que eu tô falando aqui, mas faz sentido, tem uma relação, uma coisa... Eu enxergo um sentido nisso, vocês não enxergam um sentido nisso? Vocês acham loucura? Não, faz sentido sim. E aí a gente tem que lidar com isso tudo, meu, é muito louco, assim, muito louco. Aí Eu entendo muito a violência doméstica por essa perspectiva. Você tem que respeitar dentro da sua casa uma mulher como um ser humano. Mas lá fora, no mundo do trabalho, eu já não enxergo, por exemplo, o chefe. Todo mundo odeia o chefe, independente da cor, do gênero. A gente odeia nossos chefes. Então, não é uma diferença muito grande odiar um chefe homem ou odiar uma chefe mulher. Mas dentro de casa, você tem que olhar a sua mulher como um ser humano, que tem vontades, que não te quer mais, e você vai ter que respeitar aquilo. Aí sim, você tem que lavar a louça. Aí eu entendo, assim, na prática. Mas lá fora as hierarquias, pelo menos das empresas, elas são tão estabelecidas há tanto tempo, eu tenho dificuldade de ver isso, sabe? Mas, na vida, não. Traz de novo pro Brasil. A gente tinha uma presidente mulher que fez muito menos cagada do que o presidente homem, e ela foi arrancada do poder, assim... Num piscar de olhos. O que ela fez nem se compara com o que o Bolsonaro fez até agora. Mas eu acho que é muito mais por ela ser do PT do que por ela ser mulher. Não descartando o fato dela ser mulher, que com certeza influenciou. Se fosse qualquer outro, lá se fosse o Haddad, também não iam ter... Eu acho que aí somam as duas coisas. Soma um partido que dava uma maior possibilidade dessas pessoas ascenderem e ela ser mulher. Entendeu? Eu acho. Não, sem dúvida faz parte. Ela ser mulher faz parte. Mas, assim, o fato da gente ter alguém pobre também, o Lula, no caso. Olha só, o Brasil, quando a gente teve um presidente pobre, uma presidente mulher, o que aconteceu? O pobre foi preso e a mulher foi impeachmentada. Isso é uma coisa muito legal, assim, que é um parênteses agora que eu sempre fico, assim, uma crítica que eu sempre tenho pro Lula, assim, pros amigos e pro tudo mais, é que o Lula não conseguiu interferir em muita coisa, assim, ele não mudou, de fato, alguma coisa. Não incomodava o sistema, de fato. Mas o Lula foi preso, velho. Se ele foi preso é porque ele incomodava, de alguma maneira. Não é não? Foi preso. Com certeza ele incomodava. O que eu falo é assim, que as pessoas estão acostumadas a ter como presidente um homem branco, velho, engravatado. Se você sair dessa, você vai ser perseguido. E aí eu acho que o Bolsonaro também não entra nesse perfil, né? Ele é um homem branco, velho, rico, engravatado, só que ele é louco, né? Tem esse detalhe. Ele mas aí... aparenta loucura. Os outros estavam interessados em poder, em dinheiro, mas o Bolsonaro já extrapola esse tipo de loucura. E se você olhar o Trump, o Bolsonaro, daqui para frente, eu acho que esses velhos ricos engravatados, eles vão perder espaço também. Eles não vão mais ter espaço. Eu também acho. Eu acho que esse foi o último suspiro deles. Eu acho que essa é a fase da negação deles, Tati. Isso eu concordo com você. Tipo assim, é a fase da negação desse tipo de vida que tá acabando. Por isso que eu ligo ela com o luto diretamente, entendeu? Por isso, pra mim, é um luto. Eles estão... Esse sentimento de luto eu tive de forma diferente, assim. Eu tive porque eu acho que eu expliquei pra Vanessa na outra live lá. Eu tive eu tava com um sentimento de luto, tinha perdido alguma coisa, não sabia o que era. E fui descobrir agora, que eu percebi que o mundo, né, ruiu. O meu futuro ruiu. O meu luto era o luto do futuro. Mas esse povo, porque eu busco outro tipo de informação, outro tipo de coisa. Agora, essa galera, o primeiro passo que eles buscam tratamento psicológico, por exemplo, né? O primeiro passo que essa galera vai dar, eu acho que é negar esse... Bom, eu tô com isso muito formado na minha cabeça. Vocês têm visões diferentes. Mandem as visões aí. Gente, eu queria só comentar um pouquinho sobre essa questão da mulher dentro dos espaços da sociedade, porque, assim, como eu tô na universidade, eu vejo muito preconceito em relação à mulher. Assim, a mulher intelectual, a mulher não é só uma coisa que... A mulher na filosofia,
a mulher solteira também, sabe? Então, a mulher que depois que casa também tem preconceito, né? Eu estava conversando com um aluno meu que ele está lendo um livro da Marilena Chauí. Ela sofreu muito quando ela engravidou, sabe? Até o Gianotti falou para ela: você quer ser uma intelectual? Você não pode ter um filho. Tem que parar de parir, ele falou para ela. Então, acho que tem muito preconceito dentro da própria universidade com relação à mulher, sabe? E a gente sente isso. Eu sinto isso como professora. E eu sinto isso com relação às minhas alunas também, sabe? Preconceito de professor com aluna e preconceito de colegas também, professores comigo, sabe? Assim, então, eu acho que é muito forte isso, sabe? É muito dentro forte. Da universidade. Dentro das escolas também. Eu queria fazer 2 comentários sobre o que você falou, Vanessa. Esse da escola, sem dúvida nenhuma, o tipo de desrespeito que uma professora, né, eu sou professora de ensino médio, o tipo de preconceito que uma professora, o tipo de afronta, de desrespeito que uma professora tem para o tipo de desrespeito que um professor tem, são infinitamente diferentes e eles são muito mais respeitados do que a gente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, isso é muito triste. Só que assim, esse é um espaço que você... Desculpa. Perdão, Tati, vai. O negócio da gravidez, que você citou a Marilena Chauí, eu nunca tinha sentido na pele mesmo, assim, o machismo escancarado. Só aquele estrutural que tá velado, tá escancarado, quanto eu senti quando eu engravidei. Várias pessoas, mulheres, sabe? As mulheres, os homens não perguntavam, mas várias mulheres, quando eu tava grávida, vinham perguntar se eu era casada. Tipo... eu fiquei assustada a primeira vez que isso aconteceu, quando começou a barriguinha a aparecer. Você é casada? Cara, e se eu não fosse, sabe? É brutal. Quando isso aconteceu, eu vi que o negócio não ia ser fácil, né? E com mãe, isso piora muito mais. Muito mais. Muito pior, muito pior. Eu acho que com esse movimento conservador e de direita que a gente está vivendo, tem muito essa coisa da mulher perder o espaço também. Vai perder um espaço que ela já conquistou, ou talvez tenha conquistado, ou talvez não tenha conquistado tão bem. Você acha que perde, Vanessa, o espaço? Você acha que tipo, o direito retrocede um pouco? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que... Nessa parte, eu acho que sim. Eu acho que essa galera vai morrer abraçada, velho. Eu tenho essa impressão, assim. Eu acho que esses velhos... Ai, tomara. Sendo bem otimista, tomara. Mas... eu acho que vai ser complicado, porque, assim, a maioria das pessoas em universidade são mulheres hoje em dia. A gente, aqui em Brasília, por exemplo, aqui é diferente dos outros lugares, porque aqui muita gente é funcionário público, né? E no funcionalismo público... mulher e homem ganham igual você é professora, Vanessa, mulher e homem ganham igual. Sim. Daí aqui nesses ambientes acontece uma coisa um pouco diferente. Eu estava conversando com um amigo que ele é PM, e ele me disse, né, que os casais não estão prontos para lidar com o fato da mulher ganhar mais do que o homem. Não nem estão. Nem ela, nem ele. Sim. Isso é uma coisa muito típica daqui. Aqui tem muitas mulheres que ganham muito bem e escolhem ficar solteiras. Que ganham muito bem, se casam e tem problema no relacionamento justamente porque elas ganham mais. Sim. Mas daí já entra um problema junto do capitalismo. Eu acho que a gente está ganhando muita grana, a gente está estudando pra caramba e não tem como a gente sair do mercado de trabalho, a não ser que aconteça alguma coisa estilo Handmaid's Tale, sabe? Sim. Tá acontecendo uma pandemia, né? Nada, não pode duvidar de mais nada, né? Não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo, mas tem uma questão moral, sabe, Tati? Que é uma questão, tipo, assédio moral mesmo, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com a mulher no trabalho. Se espera que a gente seja dócil, né? Que tenha sempre um sorriso no rosto e a gente não tá mais com paciência para isso, né? Sim, associam muito a mulher, no caso nosso de professora, associam muito com aquela professorinha, a tia, né? A professorinha, a tia do colégio, tal, não sei o quê, que tem que ser boazinha, que tem que ser tal. E quando você quer cobrar um pouco mais do aluno, talvez, aí já começa aquele assédio, sabe? Então, eu acho que tem muito essa coisa do assédio moral, assim, no trabalho, assim.
tem sim. Eu acho que, olhando, eu acho que essa volta, porque assim, se a gente for pensar, é óbvio que a gente não teve nenhum governo que chegasse perto de um governo comunista ou de esquerda de fato, assim. Mas a gente passou por um período anterior que a gente teve Obama, só falando das Américas, a gente teve Obama, a gente teve Chaves, a gente teve o do Equador também lá, que foi preso agora também. Do Equador teve o Evo Morales, teve o do Uruguai, o Mujica, teve o Lula. Meu, tudo que esses caras fizeram não empoderaram com riquezas, mas empoderaram de forma, talvez até com dinheiro. Muita população mais pobre, a população negra, a população mulher, entendeu? E nesse sentido, essas pessoas ganharam espaço, vocês ganharam espaço. Com dinheiro e com dignidade também, né? O direito de ser respeitado, né? O direito de ter uma religião, né, que não é a mais popular de ser respeitada, o direito, a própria Lei Maria da Penha. Eu não sei, eu não sinto esse respeito, assim, sério. Eu acho menos com os negros. Assim. Com os negros eu acho menos. Os negros. Com os negros, sim. Menos, mas eu acho que com a mulher e com o homossexual rolou. Que é óbvio que essa galera tá fazendo de tudo pra botar abaixo isso de novo. Tá na cara, né? Eu acho que tem muita coisa camuflada aí, mas não é a minha opinião, assim, vamos lá. Vamos lá, discorre aí, Vanessa. Gente, eu posso jogar uma coisa bem bombástica na roda? Deve jogar. Já que a gente tá falando sobre isso. O conceito de lugar de fala. Tem a ver com lugar de fala, tem a ver com pós-verdade, com esse tema aí. O conceito de lugar de fala é maravilhoso e nunca eu gostaria de atacar. Claro que eu quero ser ouvida quando eu for falar sobre a situação da mulher, né? Eu prefiro ser ouvida do que o Fernando falar por mim, por exemplo. Me desculpem por isso. Não, e o negro, não tô falando. E o negro deve ser ouvido quando ele estiver falando sobre racismo, lógico. Mas assim que que eu fiquei sabendo desse conceito de lugar de fala, já faz alguns anos, me veio um problemão na cabeça, né? Como filósofo, porque a razão é uma, né? A razão é uma. E a razão é escrita por quem? A história é escrita por quem ganhou. Só que quando você tá aí no mundo e tá no meio da galera, do povão, isso fica muito mais complicado. No caso do racismo, nem tanto, mas também. Porque a gente conhece muitas mulheres que são machistas, a gente conhece, sei lá, a figura do Capitão do Mato, por exemplo, que era o negro que caçava negros. Ou existem homossexuais homofóbicos também. E aí, né? E aí? Você pode fazer um discurso lindo, super justificado, todo racional. Se vem alguém com um lugar de fala que seja uma pessoa preconceituosa, teoricamente ela te destrói. E é uma mulher também falando, no caso, se fosse o discurso de uma mulher, né? E esse problema? E se um homem não quiser falar como mulher, mas estiver defendendo um direito da mulher também, assim, como mulher ele não vai conseguir falar, obviamente. Um homem feminista versus uma mulher machista, e aí? Boa, Tati. E aí? Esse é o problema do tal do pós-modernismo, né? Eu estava estudando sobre isso, né? Do negacionismo histórico, começa aí. Mas, assim, o conceito de lugar de fala ele é importantíssimo. Não tem como você escapar dele. Eu acho que não tem mais escapatória. Não tem como sair disso. Mas, ao mesmo tempo, isso dá vazão ataca a noção de verdade, não ataca? Ataca, tipo, vamos tentar trazer de novo, assim, na eleição do Bolsonaro teve o Ele Não, por exemplo. O Ele Não, velho, foi um puto movimento, na boa. Um monte de mulher na rua, brigando. E olha como outras mulheres entenderam o Ele Não. Elas entenderam o oposto do negócio. Tanto é que oposto. Depois do Ele Não,
o Bolsonaro cresce ainda mais nas pesquisas, você lembra disso? E cresce ainda mais no público feminino. Por causa das manifestações, né? Que as pessoas têm preconceito com as manifestações. Esse povo tudo comunista, manifestando na rua. Saía foto das mulheres peladas. Vocês lembram disso? Sim, daí inventam o feminismo de direita, né? Feminismo conservador. E aí, isso também é uma negação total da realidade, né? Tipo assim, isso foi colocado na cabeça daquelas mulheres ali que, sei lá, pois é. Via igreja, via alguma coisa ali. Eu tô sendo muito preconceituoso falando via igreja, mas ali, né, sei lá, sim, de alguma maneira a realidade delas foi... Cara, isso me lembra uma coisa que tínhamos tirado do som, que eu falei ontem no grupo lá. Isso me leva ao negócio da linguagem, cara. A gente tá num momento que a gente não consegue entender a linguagem desse povo. Eles estão falando outra língua. O presidente me faz um discurso daquele ontem, eu saí sem entender nada. Mas eu tenho certeza... Eu fiquei atônita, assim. Eu tenho certeza que a galera dele entendeu. Você viu o que ele fez? Que louco isso. O Moro acusou ele de umas coisas, ele foi lá e falou assim, eu não fiz, é mentira, eu sou inocente. Só que depois ele falou, sim, eu fiz tudo e justificou tudo emocionalmente. Então, ele falou, eu não fiz, mas eu fiz tudo por isso, isso, isso. Aí ele deu um monte de motivo de razão pessoal. Ou seja, ele fez tudo que o Moro acusou ele de fazer. Só que ele justificou emocionalmente. Eu acho que o detalhe é que antes ele falou que não fez. E o que fica na cabeça das pessoas? Eu sei lá, Tati, não dá pra entender nada. Eu não fiz. Se a gente for pensar, eu não fiz. Se a gente for pensar como a gente pensa com argumentos lógicos, tipo, raciocinando, vai ser isso aí, não vai ter sentido nenhum aquilo. Vai ser tipo, ele vai falar uma coisa, falar outra depois. Mas esse povo fala outra língua. Construíram um outro universo pra esse povo. Sim. É que fica no campo da crença, da opinião, da camaradagem, é o homem cordial levado às últimas consequências. Assim. Mas isso aí é negacionismo totalmente, pensa nisso. Os caras construíram um mundo que não existe pra mandar nesse mundo. É muito louco. Mas, gente, vocês viram o vídeo que eu mandei no grupo de um professor, um cara de direito, falando sobre comunismo, sobre um monte de coisa do Moro, que o Moro é um comunista... e tal. Não assistimos. Gente, o cara assim é outro planeta, assim, totalmente, como o Fernando falou, uma linguagem que eles usam da linguagem que deveria ser uma linguagem mais específica, mais científica, eles usam a bel prazer, assim, de modo aberto, assim. Eles estão usando uma linguagem diferente e tem um mecanismo de fazer essa linguagem diferente chegar que a gente também não entende. Que é maluco, assim, a mensagem deles chega direta. Não é tipo, o Moro teve que procurar a Globo pra Globo expor. Perdeu aí, tá ligado? Mas a gente vai ter que aprender ou vai ser guerra, cara. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o tema, sabe? Tipo assim, isso é puro negacionismo, é negacionismo botado em prática. Eu não acredito que isso venha do próprio presidente, por exemplo. Assim, acho que ele não tem capacidade mental para fazer isso, para desenvolver uma linguagem, mas eu acho que tem um pensamento por trás. Estão ouvindo a neném? Não. Mas eu acho que tem um pensamento por trás, entendeu? Tem alguém pensando isso. Tem alguém que está estabelecendo isso. Assim, não é possível. Aí vira a teoria da conspiração, Tati. Aí vira a teoria da conspiração, mas às vezes assim, aquela simplicidade toda dele, assim, você fala, meu Deus, mas é muito burro, será que é só muito burro ou tem algum plano por trás? Às vezes eu acho que é muito burro, sim. Só muito burro. Vira a teoria da conspiração em umas, né? Porque a gente tem exemplo no mundo igual, né? Tem pessoas replicando o mesmo sistema. Então tipo assim, dá pra procurar alguma base, né? Deve ter gente estudando isso, já saiu documentário, né? Saiu documentário no Netflix lá dos vazamentos, lembra disso? Que tem o Snowden, saiu uma mulher falando como eles operam, como eles fizeram as eleições no país da África lá serem decididas também, fazendo o povo ficar em casa. Então tem já gente estudando isso, assim. Mas, de fato, eu acho que aqui no Brasil a gente está muito, mas muito perdido. Muito perdido. A gente não sabe como lidar com esse povo. Como entender, é uma outra lógica, é um outro mundo, é um mundo que não existe, é um mundo de negação da realidade. Que aí a gente... Mas
Aí a gente tem que voltar para os seus pontos lá, Tati, do começo. Mas esse mundo de negação da realidade, negação da ciência, ele tem muito a ver com a religião. E não é de agora, isso é muito antigo. Se a gente pega o Galileu, por exemplo. O Galileu, ele apresentou evidência empírica e ele apresentou provas matemáticas para defender o sistema heliocêntrico, no século XVII, lá em 1630, sei lá, 1630. Ele estava mostrando, ele escreveu uma carta para o Kepler, ele disse que ele estava pedindo para os filósofos da natureza da época olharem no telescópio e verem que a Lua não era um círculo perfeito, que a Lua tinha montanhas. Os caras se negavam a olhar porque eles tinham certeza de que no céu só existiam corpos esféricos e perfeitos. Os caras se negavam a olhar, não é nem se negar a não entender a teoria, a não olhar por outro. Se negava a olhar no telescópio, a ver um fato mesmo, sabe? As luas de Saturno, não foi? As luas galileicas, são as luas de Saturno, os caras não olhavam, eles se negavam a botar o olho no telescópio, segundo o Galileu, segundo a carta que o Galileu escreveu, né? Deve ter rolado isso mesmo, né? Ele falou assim, meu Deus, os caras não colocam um olho aqui para ver que tem cratera na Lua. Por quê? Porque eles estavam apegados à teoria geocêntrica do Aristóteles, que foi adotada pela igreja. Então, eu acho que cai naquele também velho problema da verdade, né? O que é a verdade? É o que está escrito? É o que foi revelado? É o que a gente sempre aprendeu? Ou é o que está aparecendo? Ou são os fatos? Eu acho que a gente acaba voltando para isso. E eu acho que a gente criou um pudor, a gente que estuda, a gente que é da academia, a gente criou um pudor com a palavra verdade. Olha que louco que eu tô com o meu leito de Protus, como é que fala? É isso, Vanessa, que fala? Pronto, assim, né? Essa coisa que você está falando do Galileu, mais uma vez, não era um fim de mundo para aquela galera? Era, sim. Ele não queria mais uma vez botar aconteceu alguma coisa, cara. Não queria mostrar um mundo novo. Tipo, aquela galera tava em luto de novo que ia perder o mundo deles, entendeu? Né? Então, cara, é muita loucura. Mas essa questão, pra mim, desculpa, Fernando, essa questão da religião, pra mim, é muito clara, assim. Pra mim, isso é muito claro, muito evidente, assim. E mas não é uma questão... A religião lida muito bem com o sentimento de morte. Minha câmera ficou sem foco. Lida muito bem com o sentimento de morte, com o sentimento de luto, com esse tipo de coisa. Deixa eu vir aqui esse foco de novo. Aí. Não lida, ela responde bem a isso, né? Sim, até eu estava lendo esse artigo da Tatiane Roque, lá do Piauí, que ela fala que ela dá uma pesquisa lá que 75% dos brasileiros, eles preferem acreditar, se tiver que duvidar entre a ciência, se tiver que escolher entre a ciência e a religião, eles vão optar pela religião, que a religião diz para eles que é a verdade. Então é um número... Eles brigam lá nos Estados Unidos pelo direito de ensinar o criacionismo como teoria científica, né? É uma briga que vai para os tribunais, é uma coisa assim... teoria científica lá. Aqui também, né? Que devem fazer se o mundo voltar, né? Do jeito que era antes, estava a caminho disso já. Mas nós já estamos no caminho. O novo diretor da CAPES, ele é um criacionista. Ele defende o criacionismo. Deixa eu botar um problema que eu tive no meu trabalho esses dias agora aqui, que vocês falaram disso e me lembrou também. O que vocês acham dessa coisa? Estão falando da aula online, né? Que vai ser uma tendência, óbvio. Nós vamos ter que passar esses períodos de quarentena, então vai rolar aula online. E nós temos um governo que completamente negacionista, que nega a realidade, que preza muito pela economia, ou seja, se eu tiver gravado uma aula online, eu não vou precisar gravar outra aula. Então isso vai me economizar. Eu vou poder soltar a mesma aula de filosofia para todo mundo. Certo? E esses caras são negacionistas. Eles vão poder controlar o conteúdo de uma maneira inédita. Vão demitir a gente tudo, vão demitir mesmo, vão prender, caçar. Eu não tenho dúvida disso, gente. O clima tá para isso. O clima tá para isso. Entre os próprios alunos, eles já estão caçando. Vocês sabem que tem um site, eu não sei se vocês já entraram, assim, como identificar se o seu professor é doutrinador? Vocês já tiveram a chance de entrar? Nossa, eu lembro desse assunto, mas eu não vi. Lembra daquela época? Eu entrei no site, aí tem vários pontos, assim, sabe qual é o primeiro?
para você sacar se o seu professor é doutrinador ou não, se ele relaciona eventos históricos com eventos do dia de hoje. Ué? Como assim? Se ele faz isso, se ele ensina lá o nascimento da democracia e relaciona com a democracia hoje em dia, ele é doutrinador. Por quê? Porque ele vai mostrar certas coisas e vai encaixar naquilo que ele está... Olha só o que é o primeiro tema. Se o seu professor faz isso, preste atenção, grave ele, mande um vídeo. É daquela época essa conversa, sabe? Uhum. Então, é muito pior do que a gente imagina. Muito é terrível, pior. Porque além de eles demitirem, poderem demitir, justificar, não é poder demitir eles até podem, mas eles não conseguem justificar. Eles vão conseguir justificar pela economia do dinheiro e tudo mais. Só que eles vão ter o controle total do conteúdo, Tati. Já estavam em via disso, já iam tirar filosofia e sociologia. Vocês sabem que eles já estão em via de tirar filosofia e sociologia? Sim. Né? Não, já estava assim como... Eu já queria ser a tiazinha da biblioteca, já estava reservando. E o mecanismo fica muito simples, tipo assim, o cara vai olhar, assistir a aula e falar assim, ó, essa aí tá dentro de acordo com o que eu acredito, e essa vai ser passada pro Brasil inteiro. Meu, que loucura. E ao mesmo tempo a gente não tem muito como lutar contra o negócio da aula online, porque a gente vai passar por um período que vai ser meio que necessário. É um negócio... Os caras conseguiram encurralar a gente, velho. Essas coisas das versões da verdade, né? Ontem eu estava assistindo o Jornal à Noite da Record, a repercussão do Moro e do discurso do Bolsonaro. Foi uma reportagenzinha, assim, de 2 minutos, no meio do jornal, só dizendo que o Moro tinha saído, e colocaram a Zambelli para defender o Bolsonaro, e aquele careca lá que quebrou a placa da Marielle, como que é o nome dele? Vocês sabem qual é? Aquele bombadão, careca. Botaram os dois falando a favor do Bolsonaro. Só uma reportagenzinha de 2 minutos, gente. Qual a parcela da população que só assiste a Record? Da religiosa, né? Não tem. E assim, a Globo também fez sacanagem. Isso é um problema que a Globo tá enfrentando, assim, porque a Globo não falou, por exemplo, nada da Vaza Jato. Ela reconstruiu a carreira do Moro inteirinha e não falou nada. Ela foi completamente parcial ao Moro também. Entenderam? Assim, tipo, é óbvio que a gente quer ver, não sei se eu posso falar isso, mas depois eu corto, a gente quer ver o circo pegar fogo agora, né? Eu quero ver o circo pegar fogo, não quero que eu também, nossa. Nenhum vença, tá ligado? Pra mim já tava pegando, pro meu lado já tava pegando, agora eu quero que pegue pro lado deles. Pro lado deles, mas tipo assim, a Globo também é imparcial, também constrói a narrativa dela, também não é uma narrativa real, entendeu? Não, ela tava em maus lençóis, ela tava, como diz os Minions, ela tava comunista, né? Ela tava falando mal do governo o tempo inteiro, mas sempre que era do Moro se calava, e agora ela vai ter o Moro de volta, né? E isso é legal também, Vanessa, porque liga diretamente com o que a gente falou na outra live lá. Quando eu não comecei a falar do Badiou lá, que ele fala que a primeira derrota do comunismo é a derrota narrativa. Eles começam a perder na narração. Começam que eles ligam com bem e mal, lá fazem aquela... Cara, é muito doido. Tá tudo relacionado. Mas essa coisa da imprensa, da imprensa brasileira é muito engraçado agora, porque tá bem dividido, né, assim, os bolsonaristas, eles só assistem a Record, né, então eles se informam pela Record, e a Globo fica pro resto, digamos assim, mas... A Globo tava toda revoltadinha, né, toda agora. E aí os bolsonaristas, eles falam que a Globo perdeu credibilidade para eles porque o governo parou de dar dinheiro para Globo e tal, né? Não sei o que tem a ver com dinheiro que o governo, enfim. Mas isso não é uma coisa também que eu sempre me questiono, não defendendo o Bolsonaro, pelo amor de Deus, vocês vão me entender. Pode ser que tem pessoa que não, mas vocês vão entender. Tipo assim, o Bolsonaro ele sempre se coloca como antissistêmico. E nesse sentido ele é antissistêmico. É muito maluco isso, assim. Ele é um cara que quer operar com as leis do capitalismo. É que ele racha o capitalismo e o sistema brasileiro como se fossem duas coisas diferentes. E ele afronta o sistema brasileiro. Ele realmente afronta. Ele tá deixando o povo maluco. O povo do establishment maluco. Os caras não sabem como lidar com... A gente não sabe como lidar com ele. Os caras não sabem como lidar com ele.
Juntar neoliberal com militar e ser entreguista e ao mesmo tempo nacional é bagunçado demais, né? E ele faz coisas que o povo manda ele não fazer, né? O ministério dele fala, não saia na rua, ele vai na padaria. Então, tipo, ele afronta mesmo, ele tá afrontando o sistema de uma maneira como eu acho que eu nunca tinha visto, assim. Nunca tinha visto. Ele não tá afrontando, isso que é engraçado, ele não tá afrontando o sistema capitalista, ele tá afrontando o sistema político brasileiro, né? Se a gente separar as duas coisas. Que aí ele usa esse afronto ao sistema político como se fosse uma afronta a tudo, né? A narrativa dele é essa, né? Gente, e era tão fácil, né? Só falar, vamos cuidar da população, fiquem em casa, vamos seguir a ciência, a saúde é mais importante, ia ficar tão bem pra ele, não ia? Nossa, maravilha, né? Sim. Mas aí também tem a pergunta, né? Pra quem que ele tá governando, né? De fato. É grana, sempre é grana no sistema capitalista. Fica o questionamento, né? O velho Marx, siga o dinheiro que você descobre tudo, né? Sim, pois é. Mas aí, tipo assim, eu vou de novo ser otimista, porque eu acho que eu fui até um pouco otimista relacionando o negacionismo e o sentimento de luta, porque, num certo sentido, eu falei que o mundo desse povo tá acabando, né? E eles estão com essa negação aí, tá? Eu vou ser um pouco otimista de novo. O Bolsonaro não aponta um caminho para uma esquerda de verdade. Eu tô sendo otimista usando o argumento que os diz aqui usa pro Trump. Com o Trump também. Ele vai falar que o Trump era melhor que a Hillary porque ele apontava um caminho para uma esquerda de verdade, uma esquerda de fato. Da radicalização, né? Eles radicalizam de lá, a gente radicaliza de cá, não tem para onde correr, né? Então, e por que a esquerda brasileira não faz isso? Eu acho que tá fazendo. Você acha, Tati? Você consegue enxergar alguém que tá fazendo isso? Consigo, na minha bolha, pelo menos, a radicalização tá acontecendo, sabe? Tá, mas aí você vai falar do... Mas faz sentido. Você vai falar do cidadão comum, ser humano comum. Não, mas eu digo em todas as esferas. Eu acho que o que reflete aqui no cidadão comum, lá em cima também tá acontecendo. Você acha que tem algum político radical de esquerda, por exemplo, hoje? Aí... Tem. Eu vejo alguns influenciadores, isso eu vejo. Vejo algumas pessoas brigando pela palavra comunismo, pela palavra socialismo. Isso eu já vi. Enfim, agora, político, eu não consigo ver nenhum, não. Quem é que tá fazendo isso, Tati? Agora você me deu esperança. Não, eu vejo assim, expoentes, sabe? Pessoas que estão surgindo e que vão aparecer mais pra frente. No momento, eu vejo pelo menos a bancada do PSOL como um pessoal que é bem batalhador, bem lutador, e eles tentam fazer lá o que eles podem. O próprio povo do PT com bastante parcimônia, né, que vira e mexe eles ficam fazendo umas coisas esquisitas, mas eu acho que tá todo mundo que é desse lado da esquerda, desse lado de cá, tá se radicalizando e ao momento que eles tiverem ou eles vão lutar para isso, que eu acho mais improvável, mas se eles tiverem a mínima chance aí mais para frente de se mostrarem, eles vão se mostrar com mais fúria. Você acha que o PT volta a se mostrar com fúria? Se tiver não, o PT não tão cedo. Eu acho que agora o PT deve ficar meio apagado por um tempo. Mas eu acho que a esquerda está se radicalizando como um todo. E eu acho que isso vai demorar para aparecer. Você acha que vai demorar? Eu acho, porque, sei lá, eu vejo todo mundo falando, ninguém faz nada, cadê a esquerda? Mas é que é uma organização que não é assim de uma hora para outra, bora todo mundo quebrar tudo e blá blá blá, igual eles estão na sopa há quanto tempo? Esses Olavo de Carvalho estão na internet há quanto tempo? Pô, agora você tocou no nome máximo pra falar de negacionismo também, hein? Que Olavo. Verdade. É que é trabalho de 10, 15 anos atrás, gente, agora que eles estão aí, que eles apareceram. A mesma coisa eu acho que vai acontecer com a esquerda, vai aos poucos, muita gente está se educando, estudando, muita gente da esquerda, e lá na frente isso também vai aparecer, mas vai demorar, eu acho. Se é que nós vamos sair dos você acha que a esquerda, vou colocar a esquerda como se ela fosse um contraponto ao negacionismo, assim. Você acha que ela vai conseguir combater o negacionismo, por exemplo, com verdade? Você acha que a gente vai conseguir destruir o discurso deles nesse sentido?
Porque isso também é uma coisa difícil, assim. Porque a gente essa palavra é muito cara, né, Fernando? Verdade. Falar de verdade com o filósofo, isso aí é muito complicado. Vamos falar então com ciência, talvez, vai. Então, dá para ser ciência falar? Sei lá, bom senso. Isso era um dos pontos que eu anotei que eu gostaria de falar com vocês. Esse pudor que a gente está tendo com a palavra verdade, né? Porque o lado de lá não tem pudor. Por que a gente tem? Por que a gente tem? É uma boa pergunta. Tá? E sendo que a gente sabe, a gente tem porque a gente sabe, né? Aí a gente vai voltar naquele negócio socrático, né? Que é foda. E a gente fica sempre nesse ciclo, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente acha que não sabe, né? Eu acho que também... Posso fazer uma analogia, essa palavra da questão do pudor em relação à verdade? Pode, lógico. Deve, né? Já que vocês falaram do Olavo de Carvalho, ele se considera um filósofo, por exemplo. Né? Se você pegar qualquer entrevista, qualquer texto da Mariana Chauí, ela vai dizer que ela é uma historiadora da filosofia, que ela não é uma filósofa. Então, por aí a gente vai ver, né? Quer dizer, a pessoa tem muito mais estudo, muito mais anos de caminhada, e ela não se considera uma filósofa. Então, acho que tem essa questão aí também, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica em dúvida, talvez, né? Por isso que essas pessoas... É a questão da certeza e da dúvida, né? Quer dizer, parece que a certeza está mais próxima do que é mais raso, do que é mais rápido de aprender, né? Mas olha onde isso levou a gente. Olha onde isso levou a gente. A gente com essa humildade toda... E ele se achando dono da verdade. Olha o que acontece. Chega para as pessoas com a autoconfiança, com a propaganda toda, e a gente aqui, não sou filósofo, não quer dizer que isso é verdade, tem vários pontos. Olha o que acontece, né? O que acontece é que ele passa a ser o dono da verdade, e a gente passa a ser o dono da dúvida, e a dúvida não... Exatamente. Não é tão atrativa, né? Olha a Idade Média, foi o quê? 1.200 anos de pessoas arraigadas, enfornadas na ideia de verdade. A verdade estava toda na Bíblia. Uma verdade absoluta, né? Verdade absoluta. Para que eu vou estudar se isso já é verdade? Para que eu vou querer pesquisar? Para que eu vou saber? É muito mais fácil também. Já vai junto com a preguiça, junto com a covardia, com a comodidade, né? Isso é uma coisa legal, assim, por exemplo, você olhando o Átila, por exemplo, que é um biólogo, um cientista lá e tal. Ele tem a certeza, a absoluta certeza de que a ciência vai se provar em pouco tempo, assim, porque na questão do vírus, ele fala assim, se elas estão negando a ciência, ela vai se provar, não tem como. Só que a gente, como estudante de filosofia, historiador da filosofia, a gente não consegue ter essa certeza. Eu não tenho a certeza que a ciência vai se provar por causa do vírus, assim. Eu acho que pode ter uma narrativa feita de forma diferente, por exemplo, que escondam todos os dados, sabe, tipo... Mas desculpa, Fernando, mas ele acha que essa previsão dele vai se provar ou, tipo, a ciência como um todo vai se provar verdadeira? Não, ele fala que é nesse caso, né? Nesse caso, tipo assim, não tem como você negar o negócio do coronavírus porque as mortes vão chegar e tudo mais, nesse sentido, vão estar aí. Só que assim, eu acho que ele é ingênuo nesse sentido até, porque eu acho que eles vão maquiar isso, entendeu? Eles conseguem negar até isso. Entendeu? Porque a gente não tem um mecanismo de defesa contra essa narrativa deles, contra essa nova forma de enxergar. Não é nova, né? Porque é já antigo, como você já falou, né, Tati? Tá lá desde os... Travou tudo, né? Voltou? Voltou. Então, tipo, ela não é uma forma nova, né? Tipo, é uma forma antiga, como a Tati já falou desde o começo ali. Tem isso desde Mas ela é muito difícil de combater. Ela é... E, por exemplo, os números científicos podem ser manipulados. Entendeu? É nesse sentido que eu falo. Porque eles não estão ligando pro que aconteceu de fato. Eles estão ligando pro ponto de vista que eles querem mostrar, né? Então, acho que tipo, até essa certeza que o Átila tem de que vai rolar a ciência provar o seu valor, provar, nesse caso do coronavírus, que não tem como disfarçar, até isso eu boto em xeque, assim. Eu comecei otimista, Vanessa, e tô pessimista no final. Ai, gente,
Eu acho que não vai ter como esconder, não. Eu acho que o Átila vai conseguir provar o ponto dele, Nossa, infelizmente. eu torço pra ele mesmo. Eu também Porque torço. não vai ter como esconder. Eu só saio de casa quando ele falar que pode. Quando ele deixar, né? Quando ele deixar. Mas as pessoas, na maioria, não tá nem aí pra isso, né? Não tá nem aí pra isso. Eu acho que pessoas vão morrer, mas eu acho que a gente não vai ficar sabendo. Acho que a gente vai ficar sabendo muito pouco. Eu acho que não vai ter como esconder, porque vai ser muita gente. Todo mundo vai ter alguém na família, algum conhecido próximo do círculo, sabe? Da gente vai se fechando. Eu acho que infelizmente vai ser por isso. Porque eu, pelo menos, já tenho 2 pessoas, assim, a tia de uma amiga, a mãe de um amigo. Uma morreu, a outra tá internada. Já tá se aproximando do meu círculo, sabe? Não, eu E entendo. vocês, como vocês estão em relação a isso? Eu tenho conhecido também que teve a doença, mas não que morreu. Não aconteceu nada. Eu também tenho conhecidos que pegaram, mas que estão bem, assim. Nem nada de internação, nada? Nada. Meu irmão teve suspeita, mas como aqui em Maringá é maravilhoso, os caras fizeram 300 testes e liberaram o comércio, uma cidade de 400 mil habitantes. Então, tipo assim, tinha 300 testes, eles fizeram, deu 50. Caramba, deu muito, cara. Deu muito. Deu muito. E eles liberaram aqui, como se tá tudo bem, só tá 60% de ocupação no UTI. Aqui eles fizeram 6 mil e deu 101 pessoas. Olha aí, ó. Os testes de rua só, que eles começaram, lembra que a Vanessa mandou essa mensagem até? Que eles começaram os testes de drive-thru. 6 mil testes, 6 mil e poucos, 100 e poucas pessoas. 111, eu acho, 101. Uhum. Teste rápido, né? Teste rápido. Ó, faltam 4 minutos aqui pro programa desligar. E acho que é legal a gente meio que tentar concluir, né? De alguma maneira. Bora tentar concluir, que o povo já tá doido aqui, cuidando de menina ali. E muita coisa, né, que a gente falou, acho que... Hoje ficou Nossa, livre, olha né? que eu tinha estudado, olha aqui, ó. Sim! Ô, Tati, então você tem coisa pra concluir aí, manda bala.